Com atenção, porque estamos diante de um mistério que já dura 4 anos. Onde é que foi parar um traficante colombiano extremamente perigoso, acusado de ter cometido mais de 100 assassinatos? Boliquesso era procurado em 3 países, foi preso no Brasil, cumpriu pena e, em vez de ser extraditado, desapareceu depois de ser solto pela justiça. Ele pertencia a um temido cartel de droga que acaba de sofrer um duro golpe. A prisão do líder, um homem que já era comparado ao lendário Pablo Escobar. Mansões com vistas espetaculares. Apartamentos espaçosos, de alto padrão. Casa com piscina de parque aquático. Luxo para todo lado. Tudo propriedade do traficante de drogas mais procurado da Colômbia, Dairo Antônio Úsuga, conhecido como Otoniel. Ele era o chefão do chamado Clã do Golfo, uma poderosa organização criminosa do tráfico de drogas. Faz mais de 30 anos que ele está no mundo do crime. Começou em uma guerrilha dissidente das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e assumiu o lugar de Dom Mário em 2009, na época considerado o maior traficante do país. O clã chefiado por Otoniel leva seu sobrenome, Clã Úsuga, porque é composto de membros da sua família. Também é conhecido como Clã do Golfo, porque sua base fica no Golfo de Urabá, no Mar do Caribe. O grupo tem capacidade para produzir cerca de 20 toneladas de cocaína por mês. A droga é enviada a 28 países, inclusive o Brasil, como explica o coordenador do escritório da ONU contra as drogas e o crime organizado na Colômbia. Paraguai, Uruguai, Bolívia e Brasil estão concentrando um corredor que sai do Atlântico e passa pela África Ocidental em direção à Europa. Por isso, as apreensões nos aeroportos e portos brasileiros aumentam cada vez mais. Este coronel do exército colombiano aponta uma outra forma de escoamento da produção. A maior demanda de cocaína no momento está acontecendo na Europa e na Austrália, de modo que estão sendo dirigidos para lá todos os esforços para suprir esses mercados. E essas rotas são transamazônicas, que saem pelo Atlântico e já levaram o primeiro submarino com 4 toneladas de cocaína até o litoral da Espanha. Um submarino fabricado pelos traficantes da Colômbia. A investigação também descobriu que Otoniel mantinha parceria com os criminosos mais perigosos do mundo. Ele tinha a intenção de articular envios também para o Irã, Emirados Árabes e China. Não é comum que uma organização criminosa, e especialmente colombiana, trafique para estes países. Mais de 10 empresas marítimas estão sendo investigadas por associação ao tráfico. O Clã do Golfo tem parceiros como qualquer empresa multinacional. Com o Brasil, tem um acordo com o PCC, que está reforçando seu controle depois de algumas disputas com outras facções brasileiras, como a Família do Norte e o Comando Vermelho. É um conglomerado de empresas criminosas e nunca podemos falar de tráfico de drogas em um único país. É transnacional. Por causa dessa atuação transnacional, Otoniel se tornou um dos homens mais procurados pelo Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. As autoridades americanas ofereciam uma recompensa equivalente a 28 milhões de reais por sua captura. A prisão dele no final de outubro foi considerada o mais duro golpe ao narcotráfico desde a queda de Pablo Escobar nos anos 90. Mas prender Otoniel não foi nada fácil. A diretora regional do Ministério Público da Colômbia conta que o traficante era paranoico com segurança.
Quando queria se reunir com alguém, a pessoa tinha que dar várias voltas na região até chegar ao local onde ele estava. E ao chegar lá, a pessoa trocava de roupa e era escaneada para detectar algum dispositivo eletrônico. O traficante enterrava os alimentos que não consumia, para evitar que aeronaves da polícia rastreassem o seu DNA. Além disso, Otoniel nunca passava a noite no mesmo lugar. Durante os 6 anos de cerco ao Otoniel, a polícia colombiana apreendeu 450 toneladas de cocaína e fechou 6.000 laboratórios de refino. Além do narcotráfico, Otoniel é acusado de terrorismo e crimes sexuais contra menores. Conseguimos detectar essa prática em que os cafetões levavam crianças virgens até os líderes da estrutura criminal. Aos poucos, o clã familiar de Otoniel vai sendo desmantelado. 22 parentes já foram presos. A prisão de Otoniel chamou a atenção para outro importante traficante colombiano que faz parte do Clã do Golfo e é procurado pelas polícias de pelo menos 3 países. Eduardo Giraldo, conhecido como Boliqueso, foi preso pela Polícia Federal aqui no Brasil, onde cumpriu pena por uso de documento falso. Havia uma ordem de extradição do Supremo Tribunal Federal e outra de expulsão do Ministério da Justiça, mas nenhuma das duas foi cumprida e ele acabou solto com um alvará da Justiça. Estas imagens gravadas pela polícia mostram o momento da prisão de Boliqueso em um hotel do interior de São Paulo. Ele aparenta calma e exibe um documento que a polícia já sabia ser falso. Foi em 28 de abril de 2016. Na época, o traficante respondia por mais de 100 assassinatos e os Estados Unidos já haviam pedido à Colômbia a extradição dele. Ele chegou no Brasil procedente da Bolívia, por onde esteve por um tempo. O Cartel do Golfo tem enviado pessoas a diferentes países da região para estabelecer contato com cartéis locais e também de fora do continente. O apelido de Boliqueso, bolinha de queijo em português, Eduardo ganhou quando tinha alguns quilos a mais e era chefe do grupo paramilitar Los Urabeños, antes de se unir ao clã de Otoniel, que controla o tráfico de drogas no Vale de Cauca, na Colômbia. Boliqueso é acusado de ordenar vários massacres, tanto de civis quanto de militares, além de sequestros, extorsões e ataques terroristas. Dentro da hierarquia do Clã do Golfo, ele estaria no 3º nível. Depois da máxima autoridade, que é Otoniel, que foi detido, seguem os comandantes mais próximos, normalmente familiares. E em seguida, vários chefes regionais, entre eles Boliqueso. Boliqueso foi localizado e preso no Brasil depois que as autoridades colombianas passaram a seguir os passos da mulher dele. A mulher do traficante cruzou a fronteira da Colômbia com o Brasil e, em Tabatinga, no Amazonas, pegou um voo para Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A polícia a seguiu até o hotel onde Boliqueso acabou preso em flagrante. A mulher, que estava grávida e não tinha ficha criminal, foi liberada. Condenado a 1 ano e 2 meses de prisão pelo crime de documento falso, Boliqueso cumpriu pena em Avaré, também em São Paulo, de onde deveria ter sido extraditado para a Colômbia. Mas ele foi solto 1 semana antes da data limite da extradição. Segundo especialistas, a Colômbia demorou a retirar Boliqueso do Brasil. O traficante ainda continuou preso no interior de São Paulo vários meses, depois do STF autorizar a extradição. O acórdão para extradição foi assinado pelo ministro Luiz Roberto Barroso em 14 de fevereiro de 2017. O prazo venceria em 2 de dezembro de 2017. Os advogados de Boliqueso pediram então que o traficante fosse transferido para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e que lá fosse cumprida a extradição. Mas em lugar da transferência, 1 semana antes de vencer o prazo para ele ser enviado de volta à Colômbia, a Justiça Federal de São Paulo
expediu um alvará de soltura e outro de liberdade vigiada. Boliquesso acabou solto e nunca mais foi localizado. O Ministério da Justiça comunicou o fato ao STF e pediu à Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar as circunstâncias em que o traficante foi solto, por tratar-se de um criminoso extremamente perigoso. Para esta professora de Direito Internacional Público, não houve qualquer erro por parte da Justiça brasileira. Ele havia cumprido integralmente a pena, não havia mais a possibilidade dele ser extraditado e não existe prisão para efeitos de expulsão, a menos que haja uma prova da necessidade disso. Questionamos a Justiça Federal sobre os motivos da soltura de Boliquesso. A segunda Vara Federal de Ribeirão Preto informou que, cumprida a pena, é obrigação do juízo expedir o alvará de soltura, mas que, se houver outras ordens de prisão, não deve a direção do estabelecimento carcerário libertar o detento. O governo colombiano também poderia ter solicitado a entrega antecipada antes que o extraditando cumprisse a pena dele aqui no Brasil. A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo disse que o caso está sendo apurado pela Corregedoria Administrativa. O STF, por sua vez, informou que a ordem de extradição continua válida. Os advogados de Boliquesso e o governo da Colômbia não responderam aos nossos contatos. A Polícia Federal informou que não comenta investigações em andamento. Passados quase 4 anos da libertação de um dos traficantes mais perigosos do mundo, a pergunta continua: por onde anda Eduardo Giraldo Cardoza, o Boliquesso?